Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amado de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Deus por esse nosso encontro mais uma vez. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja esta, destinada por Deus para despertar a nossa inteligência, para despertar a mente de Cristo e fazer com que venhamos entender os mistérios, a graça de Deus, cada vez mais a qual nos foi revelada pelo próprio Pai. Desde já faço esse convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Esteja nesse endereço, amado, para que você venha evoluir espiritualmente, crescer no amor e na graça de Deus. É importante você ter sempre a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, para que depois você possa meditar um pouco mais naquilo que foi trazido pela vontade de Deus para os nossos corações. Peço que você tome nota do título da mensagem: Servir é melhor do que ser servido. Servir é melhor do que ser servido. Assim, amado, como bem-aventurado é dar do que receber, como está bem descrito em Atos capítulo 20, verso 35, daqui a pouco nós vamos ler essa evidência. Também bem-aventurado é servir do que ser servido. Porque com essa atitude, é como diz Jesus: olha, vocês estão amontoando para vós outros tesouro nos céus. E é isso. A atitude de servir é como uma cota de vida diante de Deus, que você terá disponível ao teu favor. Porque aquele que serve por Deus será servido. Essa é a lógica da sementeira, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então servir é uma atitude de fé. É uma atitude de amor, como também uma semente semeada no reino, que trará os seus benefícios, né? A sua colheita, mais cedo ou mais tarde, de acordo com as tuas necessidades neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para darmos início à nossa mensagem, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira evidência, que está descrita em Atos, capítulo 20, verso 33. Capítulo 20, verso 33. E aqui diz: de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Paulo está falando aqui com relação àquele que prega a palavra, aquele que está servindo, para que não venhamos cobiçar nada de ninguém. Essas também foram as ordens dadas de Jesus aos seus 60 discípulos que foram enviados, né, de aldeia em aldeia. E Paulo aqui repete, né? Não cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Assim tem que se portar aquele que prega a palavra da graça, servindo sem nenhum interesse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não cobiceis. Verso 34, ele toma até ele mesmo como exemplo. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Por quê? Paulo tinha experiência, um ofício de construir tendas, e
certos momentos de avareza das igrejas, certo momento, o único recurso que Paulo tinha financeiramente para o seu sustento e sustento daqueles que estavam com ele era o ofício que ele tinha, era a profissão, era a renda que ele tomava posse diante dos seus feitos na profissão que ele tinha. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Olha só. Temos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessários e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo, amado, além de servir pregando o Evangelho, para que todos viessem receber salvação em suas vidas, né, dos ensinamentos religiosos, além de Paulo servir pregando o Evangelho, também Paulo servia a ele mesmo e aos que estavam com ele para sustento do Evangelho. Do próprio bolso, Paulo socorria todos que estavam em sua volta. Mas é importante ressaltar que uma autoridade, um pastor, ele não deve estar no púlpito gemendo, pregando gemendo. E quando a igreja, ela não é tão generosa, mas é apegada, né, aos bens, aí fica difícil para a autoridade pregar a palavra como convém, a sã doutrina em paz, em tranquilidade. Fica difícil, né? No caso aqui, Paulo teve, né, que se dispor até mesmo para sustento do Evangelho ao trabalho. E eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo que esse servir, que é melhor ser servido, todos venham tomar para si essa palavra no momento das necessidades da igreja, daquilo que ela precisa. Porque eu estou certo que aquele que prega a palavra de Deus com amor, ele fará o possível e o impossível para que a casa de Deus esteja sempre protegida, guardada, através dos recursos financeiros de semeaduras das ovelhas. Eu recebo que essa palavra ela se cumpra em nosso meio, em nosso ministério, que haja realmente a unidade de todos no tocante a servir. Porque essa atitude, amado, é a melhor de todas. Ela é uma cota de vida diante de Deus, quando tudo fazemos por amor. Se bem que a palavra servir, né, é uma atitude de puro amor. Porque quem serve mesmo, ela não procura os seus próprios interesses. Ela serve sem esperar nada em troca. Mas, como é uma atitude de amor, Deus sempre se lembrará dela, do serviço que cada um de nós prestamos no seu reino, na sua graça. Abra agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 17. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses capítulo 4, verso 17. E assim diz, palavras do apóstolo Paulo: não que eu procure o donativo, ou seja, Paulo estava pregando, amados de Deus, não por interesse em dinheiro, não por interesse, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, servir aumenta o seu crédito e muito diante de Deus. É como Jesus disse, olha, não amontoais para vós outros tesouros sobre a terra e sim sobre os céus. E quando que a gente amontoa tesouro sobre os céus? Quando a gente serve, amado. Quando a gente não é avarento. Quando a gente é generoso. Quando a gente procura ajudar ao máximo com recursos financeiros a casa de Deus. Neste momento você está acumulando para você mesmo tesouro nos céus. Também lembrando das palavras do apóstolo Paulo, né, como no tocante à semeadura. E isto afirmo, aquele que muito semeia, muito receberá. Então veja, é uma plantação, é uma semente, o servir que você está fazendo, que voltará para você em muito mais glória do que você pensa, quando esse servir é de todo o coração.
Uma vez mais, não que eu procure o donativo de vós, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, se vocês servir com amor, com zelo, com dedicação, essas atitudes espirituais de generosidade vai aumentar o vosso crédito diante de Deus. E Paulo aqui diz, olha, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Então, realmente, essa igreja aqui, aos Filipenses, o apóstolo Paulo recebeu muita prosperidade da generosidade do servir dessa igreja. E realmente, quando a gente serve com amor mesmo, tudo passa a ser abundante em nossa vida. E eu recebo essas palavras se cumprindo na vida daqueles que servem com amor a Deus, a graça e ao seu próximo e ao seu irmão. A palavra servir em si só, ela é a maior de todas as atitudes de amor. Porque quem serve não procura seus próprios interesses, e sim o de outrem, né? Como bem descreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Vamos a essa evidência. 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 24. E assim diz, amado de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então quem tem essa atitude não procura agradar a si mesmo e sim ao próximo. Essa é uma atitude de quem serve. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Aquele que serve não procura o seu próprio interesse, mas sempre o do próximo, de como ser um ponto de paz na vida do próximo, de como ser uma porta aberta de socorro para o seu próximo. Esse é alguém que não procura o seu próprio interesse, mas está sempre com a mão estendida para socorrer. E o que acontece nessa vida? Está acumulando para ele mesmo tesouro nos céus, ou seja, os olhos de Deus estão atentos. As recompensas virão, porque são sementes que estão sendo plantadas, né? Atitudes de amor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 33. 33 agora. E assim diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E no capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim foi Cristo, né, amado? Não procurou o seu próprio interesse, mas procurou ser agradável a todos, sendo uma luz no caminho de todos. Tanto que ele diz, eu sou a luz do mundo. Então aquele que serve, aquele que não procura o seu próprio interesse, esse é a luz do mundo. Porque estamos falando aqui do Evangelho, né? De que forma que nós servimos ao próximo? Com a palavra, com os nossos donativos, sustentando a palavra. E nessas atitudes você está sendo a luz do mundo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, verso 10. A nossa última evidência. Hebreus, capítulo 6, verso 10. E assim diz: porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto, abençoado, para ficar esquecido do seu serviço anterior, da sua assistência aos santos, a sua generosidade, as suas sementes plantadas de prosperidade. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, o Evangelho aqui, ele está afirmando que servimos, através aqui das palavras do apóstolo Paulo, e continuamos servindo. Não é para parar.
Deus não vai estar esquecido da sua vida enquanto você continua, mas se parar, as suas sementes, elas têm que continuar sendo semeadas. O servir não é para parar, pois Deus responde àquele que começou a boa obra e continua fazendo a boa obra, não aquele que para. Muitos interrompem no caminho, né? Dá vazão ao seu coração para a avareza. Muitos até ficam olhando, né, a quantidade que já está semeando porque está prosperando, né? Que bom, né, que está prosperando. Então isso é sinal que você pode fazer mais. Mas veja só o quanto é a nossa carne. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco também será sobre o muito. Então assim tem que proceder. Mas tem muitos, né, que a carnalidade vai crescendo, né, a avareza, chamada avareza. Então quando ela estava semeando pouco, é pouco, né? Não, tranquilo. Está tudo certo, amém, graças a Deus. Mas quando a vida dela vai prosperando e ela vai semeando muito, a carne já fica observando, olha só, começa a somar, né? O quanto já está sendo semeado. Porque a prosperidade aumentou e automaticamente as semeaduras também vão aumentar. Mas aquele que é carnal, ele vai olhando pelo valor, pela quantidade, e esquecendo-se das palavras do apóstolo Paulo. E isto afirma: aquele que muito semeia, muito também colherá. Então veja, amado de Deus, temos que ser sábios. Louvado seja Deus que estamos tendo a condição de semear mais, porque certamente a quem muito semeia, muito se colhe. Isso é tudo na vida. Aquele que semeia atenção colhe, aquele que semeia amor colhe. Mesmo que as pessoas sejam indignas de receber atenção e amor, mas o importante é servir, não procure os seus próprios interesses. E sim o que é de outrem, ou seja, todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser bem respeitado, ainda que sejam indignos, mas eles gostam. Então, seja a luz do mundo. Não retribua a ninguém segundo as suas obras, a maldade da sua carne. Fazer o bem sem olhar quem. São as regras do reino de Deus. Em tudo, fazer o bem sem olhar quem. Isso é servir. Quem serve não olha se a pessoa é digna ou não. Deus, ele faz isso para com todos. Ele serve tanto o justo como também ao injusto. Só que em medidas diferentes, né? Claro. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra firme no seu coração. Servir é melhor do que ser servido, porque aumenta diante de Deus a sua cota de vida. E Deus não está nunca esquecido do amor que a gente evidencia para com o seu nome, continuando servindo, servindo e continuando servindo. Assim eu declaro sendo a sua vida. Um abraço a todos, o seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé
sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.